Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e no estúdio 2 do Observador em Alvalade tenho comigo a Maria Vilaré, o José Paulo Soares e o André Abraão. Como estão, meus caros? Olá, olá. Não me vão virar as costas hoje? Não, hoje não tiramos Nunca, as costas, Vasco, nunca. Muito bem, pois é, porque no passado sábado, na Assembleia da República, tivemos as comemorações dos 52 anos do 25 de Abril, se bem que o foco se virou mais para outros temas do que propriamente para a celebração da data. Entre cravos verdes, discursos polémicos e virar de costas, vamos comentar tudo o que aconteceu nesta sessão solene. Para além disso, queremos também abordar a descida da Avenida da Liberdade e a apresentação do PTRR, que foi apresentada esta terça-feira e que vai mobilizar um total de 22,6 mil milhões de euros até 2034. André, começo por ti, obviamente. O teu camarada Pedro Delgado Alves fez bem em virar as costas ao Presidente da Assembleia da República? Obrigado pelo convite, cumprimento a todos presentes em estúdio, quem nos está a ouvir pela Rádio Observador, mas também nas plataformas. E a ver no YouTube? E a ver no YouTube. Eu, se estivesse na posição de Pedro Delgado Alves, não faria o que ele fez. Daí a condenar ou não a sua atitude, parece-me que é um pouco mais discutível. Eu creio que nos últimos anos da atividade parlamentar, sobretudo depois da entrada de um certo partido, temos reparado num conjunto de atitudes que são tomadas no Parlamento que não dignificam propriamente a atividade parlamentar e aquilo que é o exercício do mandato de deputado. Já ouvimos gritos, bater em mesas, gestos, coisas que profundamente parecem bem mais graves do que virar as costas no final de um discurso. Se me perguntarem, até acho do ponto de vista parlamentar, comparativamente com este tipo de atitudes que muitas vezes têm, até uma forma, diria eu, simpática, comparativamente com este tipo de atitudes, de manifestar a discordância com o Presidente da Assembleia da República. Mais uma vez, eu não o faria. Eu creio que estar sentado e não aplaudir é suficiente para que quem está em casa possa perceber que não se concordou com aquele discurso. Mas virou, e eu acho que no âmbito do jogo parlamentar, da atividade de um deputado, não me parece que seja o caso que toda a gente quer fazer desta situação. Podemos falar do discurso. Já vamos lá, queria já agora perguntar à Maria, pode ser? Passar para Podemos, a Maria. mas só para terminar, reforçar mais uma vez isto. Eu acho que no Parlamento temos sido habituados a tantas atitudes que são muito mais graves do que estas que foram tomadas por Pedro Delgado Alves, e não me parece que haja este sobressalto cívico que existiu com o deputado, se bem também que a expectativa para com um deputado do PS é diferente de uma expectativa para um deputado do Chega, porque há um certo tipo de atitudes que já se tomam quase como por tradicionais em certos deputados. Não o faria, foi um gesto hostil, é verdade, mas eu acho que faz parte do jogo parlamentar. Não me parece nada do outro mundo com o sobressalto cívico que surgiu em torno desta questão. Maria, o que teria dito Pedro Delgado Alves se fosse um deputado do Chega a virar as costas no plenário? Eu gostava primeiro de dizer ao André, não é? Agradecer trazer sempre o Chega à baila neste género de... Mesmo quando é uma coisa do Partido Socialista, o Chega vive, como se diz em inglês, rent-free na vossa cabeça. E gostava também de lembrar aqui algumas situações de deputados do PS. Estou-me a lembrar aqui do deputado Mário Centeno, quando fez um gesto que eu não posso replicar aqui dentro do estúdio no Parlamento. Aí o Chega ainda não existia, e dessas aí, pronto, não convém falar. Que gesto foi esse? Eu não posso repetir aqui, mas se formos lá fora eu mostro. Foi um gesto muito mal educado. E há uma fotografia, tenho pena de não a ter trazido, vocês provavelmente já a viram. São as notícias falsas que isso depois foi esclarecido na altura. Não são. Foi esclarecido devidamente na altura. Foi apanhado, foi no Eu não te interrompi quando estavas a falar, eu não te interrompi. Mas há ministros do PS também. É um debate, mas eu não te interrompi. Há ministros também do PS também com a questão é sinais feios. Se eu puder Vamos ouvir a terminar... Maria, é prática recorrente, não é? Sim, claro. Isto é o tal de a democracia do PS, que é de quando debate, o André esteve exatamente. a falar, eu achei piada algumas afirmações que ele fez, mas deixei-o falar e agora é a minha vez. Podes interromper sempre que quiseres, não há problema. Obrigada. Portanto, é um bocadinho esta arrogância de achar sempre que o PS faz sempre as coisas são muito direitinhos, não é fake news nenhum. Eu para a semana trago aqui a fotografia e mostro do Mário Centeno, mas ainda bem que achas que tudo aquilo que diz mal do teu partido é fake news. Faz-me lembrar este caso em particular. Faz-me lembrar um outro senhor que está do outro lado do Atlântico, que também acha que tudo o que é feito contra ele é fake news. E voltando aqui à questão do deputado Pedro Delgado Alves, eu não me choca minimamente a atitude que ele teve.
de virar as costas. Acho que é uma atitude perfeitamente respeitável. Ele está em desacordo, foi a maneira dele de ser o tópico do dia. Acho que ele precisava de atrair um bocadinho de atenção para ele próprio, para estar um bocadinho na boca do mundo. Acho que não tem a mínima razão de ter feito, de ter tido aquela atitude em relação ao discurso em si. Eu depois posso explicar porque é que eu acho isso. Mas acho que ainda por cima Pedro Delgado Alves agora tem-se assumido um bocadinho como campeão da transparência. Eu estou-me a lembrar daquele governo de António Costa que tinha 23 pessoas que eram da mesma família, uns que eram primos, outros eram casados. Acho que era a mulher do Pedro Delgado Alves que também era adjunta dentro do governo. E, portanto, agora ele vem, eu sou o campeão da transparência. Bom, acho que isso é altamente discutível. E acho que também se misturaram aqui dois tópicos, que é a questão da transparência do financiamento dos partidos políticos, que é uma coisa, e depois a transparência das próprias declarações pessoais dos deputados e dos titulares de cargos públicos. São duas coisas absolutamente distintas. E acho que o Presidente da Assembleia da República também não foi muito correto na maneira como misturou as duas coisas, porque não misturou se ficou... outras coisas também. Exato, não se ficou muito bem a perceber ao que é que exatamente ele se estava a referir. Em relação, eu não sei se queres que eu passe já para a parte do discurso. E se calhar queria perguntar ao Zé Paulo já agora Paulo. que mensagem é que Pedro Delgado Alves passa com esta atitude. Eu acho que se Pedro Delgado Alves queria mostrar discordância, é dos deputados mais séniores do PS. Tem quantos espaços de comentário na televisão, espaço para escrever no Expresso, se viesse cá para fora falar com jornalistas podia falar também. Alguém ia tirar um microfone ao Pedro Delgado Alves? Não. Tenho muitas dúvidas. Portanto, se ele quisesse discordar, podia ter discordado. E não daquela forma, porque a Assembleia da República ainda não é da Voice para ele estar a virar as costas a alguém que está a falar. Eu acho que, ou seja, não fica bem, não há necessidade. Eu percebo o ponto do André, mas o atabautismo não faz grande sentido, porque se o Chega é condenável naquelas cenas que foi fazendo, é também as dimensões condenável. São muito diferentes. Tá bem, mas é também condenável quando outro partido faz. E também há casos do PS, certamente há casos do PSD, toda a gente se lembra dos casos do ministro do PS, quando o Sócrates se referiu à tia de um líder parlamentar, ou de quando o António Costa também não se referiu muito simpaticamente a Coelho Lima. Tudo isso já aconteceu e, portanto, ou quando António Costa também fez um distrato à Assunção Cristas, por volta de 2018 ou 2019. Portanto, quer dizer, isso tudo também já aconteceu e portanto, não vale a pena estarmos a fazer uns partidos santos e outros não santos. Não havia necessidade daquilo, aliás, como outros deputados históricos do PS, o João Soares, Ascenso Simões, vieram dizer não havia necessidade nenhuma daquilo. Sim, foi muito criticado no próprio partido. Claro, se Pedro Delgado Alves queria fazer aquilo, podia tê-lo feito nos sítios devidos. Claro que podemos discordar, não sei se agora queres que entre Sim, no avança para o discurso, já passo para a Maria e para o André. Não sei se ele queria discordar do discurso e há vários pontos para poder discordar no discurso. Acho que há pontos que o Presidente da Assembleia da República tocou interessantes, como a questão da remuneração dos políticos ou dos regimes de incompatibilidade, principalmente na sequência do exercício de funções. E isso são pontos interessantes e acho que deviam ser discutidos e devíamos discutir sobre que classe política é que queremos. Se queremos uma classe política que está apenas na política ou se queremos uma classe política que é capaz de ir ao setor privado, que é capaz de voltar, sair e que naturalmente tem que ter salários que justifiquem isso mesmo. Agora, há outros pontos que o Presidente da Assembleia da República faz que me parecem manifestamente infelizes. Porque quando fala sobre a ideia do país real ser populista e a ideia de que estamos num reality show, de que não há uma casta, quer dizer, todos nós nos lembramos do Family Gate, todos nós sabemos a quantidade de nomes repetidos que há na política, apelidos repetidos, e a quantidade de vezes que ouvimos o discurso, em todos os partidos, a quantidade de vezes que ouvimos o discurso de que é mesmo coincidência muito engraçada, como nas mesmas famílias, nas mesmas casas a morar, há tantas pessoas tão competentes em todas as áreas. É tão engraçado como o país se resume a pessoas não só de Lisboa, mas maioritariamente de Lisboa, que são muito competentes em todas as áreas. É evidente
aqui está um family gate do PS. É A Maria está a evidente mostrar, sim. que há uma casta. E essa aqui o casta é a Pedro responsabilidade dos Delgado partidos. Está aqui casado com Mafalda Rodrigues Rasqueiro, chefe de gabinete. E isto aqui é a O governo responsabilidade António dos Costa está partidos. rent-free, parece-me. Ou press-free também. Não, Tem Maria, direito- mostra tem para direito- aquela câmara, o Bruno tem está-nos a direito- pedir. Para aquela ali. Acho que é Tem aquela. direito também a ser, será emoldurado também. Sim, eu acho que Eu isto chamo rent-free, isto sim. E portanto eu acho que houve um foco em questões relevantes, mas houve um desprezar de outras, porque os partidos também têm culpa nesta ideia que os portugueses geraram, justamente, de que são sempre os mesmos que nos governam, que são sempre as mesmas famílias que nos governam, e isso não é benéfico, porque significa um elevador social que não está a funcionar e significa que o país tem que procurar outras alternativas. E, portanto, quando o Presidente da Assembleia da República fala num discurso de classe corporativo para os políticos, e os políticos ficam muito entusiasmados com este discurso corporativo deles próprios, não me parece ser bom sinal, porque se alguém quiser arrombar a porta, talvez é capaz de ter votos. André, sobre o discurso. Tens a dizer? Sobre o discurso em particular. Não estamos a conseguir captar os melhores para a política? Eu devo dizer que, e permitam-me fazer esta analogia, porque estamos também numa fase decisiva da época futebolística, se o discurso do Presidente da Assembleia da República é este jogo do Atlético de Madrid contra o Arsenal, o discurso de António José Seguro foi o jogo estrondoso do Paris Saint-Germain Tive com o uma Bayern pena de de Munique. não ver. Pá. Com o Bayern de Munique. São discursos que creio que têm o mesmo fundamento, portanto, o descontentamento com a política e o afastamento da política, mas o discurso de António José Seguro vibrante, celebrando Abril verdadeiramente, chamando os jovens para a política. Certo. E algo que o Zé já aqui referiu, o Presidente da Assembleia da República muito mais na defensiva, caricatural em vários momentos, Divisivo portanto, também, mesmo assim. divisivo, a ideia de proteger uma classe política, e eu compreendo, mas a crítica dele é mal direcionada, porque a crítica deveria ser direcionada sobretudo à comunicação social. Porque a comunicação social é que faz de declarações, de certos e determinados factos, grandes notícias e grandes escândalos, como se assim o tratassem. E caricaturou em muitos momentos aquilo que são as obrigações de transparência dos deputados e dos outros órgãos, dos membros dos órgãos de soberania. Mas diversas vezes. Esta ideia de que alguém que esteja na política não pode ir para o privado, com a lei atual em vigor, isso não acontece. Acontece e bem, aquelas pessoas que, sendo, por exemplo, um ministro, tutela uma determinada área, por exemplo, a área da energia, contacta diretamente e governa e toma decisões sobre determinada empresa que trabalha nessa área. Para mim é muito estranho que, terminado o seu mandato como ministro, vá diretamente para essa empresa. Porque a minha questão que se irá colocar é imediatamente esta. Será que o membro do governo teve algum tipo de agenda escondida com aquela empresa para que depois, mal terminar o seu mandato, fosse diretamente para lá trabalhar? Eu percebo esse ponto, mas acho que há um trade-off, ou seja, acho que há uma troca entre nós, ou seja, se há alguém que trabalhou sempre naquela área, vai tutelar aquela área, o que é que vai fazer depois de sair dali? Mas já essa exceção já se coloca também na lei. Tem que haver um período de nojo, não é? Eu acho Mas que também já se coloca, eu percebo essa questão, mas também já se coloca na lei. percebamos Mas os pontos. houve muitas outras caricaturas, quer dizer, e depois sim, misturou a questão da declaração de rendimentos, misturou a questão do financiamento partidário, enfim, foi ali uma amálgama. Não me parece que seja um mau debate. Parece-me que foi colocado no momento errado. Acho que é um ótimo debate, mas acho que Estávamos a festejar o 25 Não de devia ter Abril. sido ali. Era um discurso cerimonial e lança ali um debate com um conjunto de caricaturas e com uma amálgama total que confunde também os eleitores e dá a ideia de uma completa devassa da vida particular que não acontece aos dias de hoje e numa postura demasiado defensiva. Eu acho que os populistas é que cavalgam este tipo de ondas. Maria, concordas? É um debate importante, mas não naquela circunstância? Eu acho que o Presidente da Assembleia da República teve certo em algumas coisas e errado noutras. Eu acho que parece-me evidente que hoje em dia a classe política está a competir com o talento que foge muitas vezes para o privado. Eu acho que isso é um facto, principalmente nos jovens. Um jovem que, por exemplo, imigre, vá trabalhar para fora e depois queira voltar para Portugal e ingressar na política, vai ser muito mais vantajoso do ponto de vista económico ir trabalhar para uma empresa privada num cargo de gestão. Se compararmos os altos cargos de gestão em empresas privadas, não ganham o mesmo que os políticos. Isso não quer dizer que os políticos ganhem mal. Aqui é preciso fazer uma distinção. Tu achas que não ganham mal? Acho que não ganham mal.
em relação à média dos portugueses, Sim, acho que isso, não, isso sim. é evidente. Não quer dizer que tenham, Discordaria. não quer dizer que em relação a pessoas que têm uma responsabilidade semelhante àquela que eles têm no Se privado, compararmos as percentagens de significância ou de significado, ou do PIB ou do salário médio com os salários dos políticos noutros países, nós comparamos relativamente mal. sim, mas eu estou a comparar aqui dentro, eu acho que parece-me evidente que um alto gestor de um cargo, por exemplo, na Galp, vai sempre ganhar mais do que um deputado ou do que mesmo do que um ministro. Mas muito mais. Parece-me quer dizer, evidente. incomparável Portanto, eu isso. acho que aí ele tem um ponto. Agora, lá, a salganhada toda que ele fez em relação à questão dos políticos não terem que ter obrigações de transparência, que ele até disse, porque tem que saber que se o filho é rico, se a casa tem elevador, qual é o carro que conduz. Vamos lá ver, quando uma pessoa entra para a política, entra para a vida pública. A vida pública é isso mesmo, é uma coisa que é pública, é transparente e deve qualquer pessoa que entra num cargo público, como por exemplo ser deputado, deve estar mais ou menos escrutinado em relação aos rendimentos que tem, de onde é que vem, porque é que vem, etc. Portanto, eu acho que aí a Guiá Branco não esteve bem e acho que obviamente, como vemos por este quadro que eu vou mostrar outra vez, quando ele diz que... Rent free. Não, mas é que não é rent free, porque isto a mim preocupa-me, porque eu olho para aqui e penso assim, bem, casados, Eduardo Cabrita com a Ministra do Mar. Casados, Pedro Nuno Santos Maria, com a Catarina Gamboa. Eu concordo completamente contigo, mas Vieira tu no da Chega também Silva. tens casos interessantes. Sim, mas é que o Chega não era um governo. Eu E sei, isto eu acho mas gravíssimo. quero ir um no bocadinho Executivo de pior, Lisboa, mas, sim. repara... Mas tu próprio acabaste de dizer que parece que dentro destas casas todos os filhos são Eu muito concordo, eu dotados. só acho é que Estão infelizmente sempre lá. é igual em todos os partidos. Bom, Eu eu acho que estamos a sair um bocadinho do âmbito do Agora, debate. E vocês aqui- entraram com a ideia de que Se vamos puder ser deixar muito 5 diferentes. cêntimos sobre isso. Mas E, ainda não, o Chega não foi governo. Não foi governo, isto mas era nas um responsabilidades que teve. E Sim, vocês mas tiveram o caso da Rita Matias e do pai, tem o caso do Bruno Mascarenhas e da mulher que entretanto saiu pelas razões que saiu, e há outros casos. Sem Bem, dúvida, vamos e deixar vão aqui o haver André mais. fechar a primeira parte. Se Vão haver assim mais, continuar, a questão aqui é que eu acho que isto é um problema também um pouco da sociedade portuguesa, que a sociedade nós conhecemos, é o amigo, é a cunha, é isto, é aquilo. Endogamia, é isso? Exato, e acho que há um pouco de nepotismo também. André. Se me permitem, eu fazer um discurso altamente impopular, mas tenho que o fazer porque a vida é assim. Nós muitas vezes tendemos a julgar as pessoas por apelidos e custa-me que se faça isso, porque não é por uma pessoa ter qualidade que deve ser rejeitada só porque tem um pai ou uma mãe que está naquela área ou porque tem um tio também. Acho que isso não deve ser critério. Muitos desses nomes que estão por aí, quer dizer, posso pegar no caso, por exemplo, Mariana Vieira da Silva e José António Vieira da Silva. Duas pessoas extraordinárias, politicamente altamente capazes. O que seria se Mariana não pudesse fazer política porque o seu pai está na política? Mas achas que ela Deixa-me faz apenas política concluir. só pela Deixa-me- sua qualidade? Deixem-me concluir, por favor. Tem que ser mesmo rápido, vamos ter que fechar. Na política, e muitas vezes, são círculos. E é natural que, quando contactamos com pessoas na política, que são os nossos círculos, se criem relações. Relações também de namoro, de casamento, enfim. Filiação. Não é completamente absurdo que pessoas que se conheçam na política acabem por acabar juntas na política. E o mesmo também se funciona. Há casas, sobretudo casas onde se faz política, onde se consegue, felizmente e infelizmente, porque acho que deveria acontecer em todas, plantar a semente da participação política e de fazer política. Eu só acho é que É há natural pessoas que se calhar no resto do país também têm essa semente e não têm as oportunidades Não são para recrutadas. estar. Muito bem, nós vamos- Porque os partidos fecharam-se em si próprios porque quiseram fechar em si próprios. Continuando nas celebrações do 25 de Abril, queremos também falar da habitual descida da Avenida da Liberdade, onde soubemos que a comitiva da IEL foi insultada durante o percurso. André, o 25 de Abril é só da esquerda? Era o que mais faltava. Nós fizemos o 25 de Abril. O 25 de Abril é do povo. É de todos. Não há esquerda nem direita no 25 de Abril. Então como justificar estas... Justificar, acho que são pessoas que tiveram uma atitude errada, hostil para com a IEL, não o deveriam ter feito. Podemos discordar todos, mas o 25 de Abril eu acho que é o grande momento de união no nosso país, apesar de nem todos o entenderem como tal, e haver bastantes discursos divisivos, da própria IEL também, diga-se. E, portanto, eu tenho que condenar os insultos que foram dirigidos à IEL. Acho que devem participar nas marchas, nas celebrações. Acho que também devem ter uma certa consensualização com a agenda e com aquilo que está a ser celebrado.
Ou seja, não tornar certos momentos de celebração do 25 de Abril como em outras coisas diferentes, não é? Eu recordo-me há uns anos a questão do 25 de Novembro, em que a tarja era 25 de Abril, não 25 de Novembro, o 25 de Novembro é que é o 25 de Abril, enfim. Acho que tem também que haver aqui uma compreensão de que quando nós participamos de uma marcha, num qualquer evento, faz parte que aceitemos aquilo que é o grande mote desse evento, da celebração do 25 de Abril, mas condeno perfeitamente todos os insultos que foram dirigidos a ele e condeno Este também entra nessa tua categorização. A Maria está a mostrar uma coisa. muito bem. Está a mostrar uma bandeira da Palestina. Perfeito e obrigado por o teres feito. Eu consigo fazer uma ponte muito positiva entre o 25 de Abril e a solidariedade com a Palestina. Cá está. É a liberdade de um povo que está a ser oprimido, como nós fomos hoje também em Gaza, no West Bank, isso acontece. Tenho muitos amigos palestinianos, os meus cargos políticos têm permitido contactar, pessoas que perderam a casa, perderam a família, perderam todos os seus pertences, e eu vejo este paralelismo. 25 de Abril foi a libertação de um povo que era oprimido, e hoje na Palestina vive-se precisamente o mesmo. Um regime opressivo, coloniza, que ataca, que destrói, que mata, um genocídio a olhos vivos, no século XXI, um povo que é oprimido também que procura a sua liberdade. André, acho que aí entras um bocadinho com incoerência. Ou seja, o 25 de Abril é para festejar o 25 de Abril que foi em Portugal e não podemos falar de 25 de Novembro e não podemos falar de questões acessórias. Não. Ou então, o 25 de Abril é uma data em que podemos falar de questões acessórias, depois falar de 25 de Novembro, podemos falar da Palestina, podemos falar do que quisermos. Eu acho que o mais importante aqui é olharmos para aquilo. Isto não é o primeiro ano, não é o segundo ano, não é o terceiro ano. Isto acontece sucessivamente. Há uma já acontece esquerda, há muito mais tempo com o PSD, com há o uma JSD, esquerda, por há exemplo. uma esquerda que acha que é dona do 25 de Abril. Não é, e aqui no caso não é o PS. Há uma esquerda que acha que é dona do 25 de Abril e age como se fosse algo inqualificável, alguém de direita, descer à avenida e comungar dos mesmos valores. Não, melhor, não é comungar dos mesmos valores porque eles não comungam de valores democráticos. Aquelas pessoas que fizeram aquilo foram as pessoas que perderam no processo que seguiu ao 25 de Abril, foram as pessoas que perderam com o 25 de Novembro. Não era esta a sociedade que queriam. E depois acabam a fazer aquelas tristes figuras. Se fossem fascistas a comunistas, aquilo que se fez neste 25 de Abril e em outros 25 de Abril seria a abertura de telejornais, seria capas de jornais. Como foi a pessoas de esquerda a fazer à direita. Parece que foi algo acessório. Que mereciam. Acontece. Pronto, também puseram-se a jeito. Acontece. Isto não faz sentido nenhum. O 25 de Abril devia ser uma data de união, à esquerda ou à direita. E eu aqui tenho que concordar com o André. Há pessoas à direita que se põem de fora também. Pois. Há pessoas à direita que se põem de fora também. Tem que ser uma data de união. Agora, não é aceitável que haja ameaças, sejam elas de que tipo for, a pessoas porque estavam a descer a avenida. E só dar uma nota relativamente também à IEL, Sim. porque a IEL, uns dias antes, 25 de Abril, e no caso da Mariana Leitão, pôs nas suas redes sociais um vídeo sobre um outro espaço de comentário na RTP, em que alegadamente a Susana Peralta tinha dito e bem a fazer apupos e apertos à IEL. Isso não é verdade. Qualquer pessoa que possa ver o vídeo e tenha perdido 2 segundos a ver o vídeo, isso não é verdade. A Susana Peralta nunca o diria. Isso foi desmentido, aliás, pela própria, e até o momento daquilo que pude ver, a Mariana Leitão não removeu a ninguém, nem removeu o vídeo. Acho uma atitude miserável e espero que ainda o faça e ainda vai ter tempo de o fazer. Maria, o que dizer desta atitude de certas fações da esquerda? Eu queria começar pelo que disse o André. Sim, sobre a Palestina? Não, nem era sobre a Palestina. Okay. Não, já lá vou. Muito bem. Não. Eu sei que estás ansioso, mas já lá chego. Gostei daquela parte em que ele começou por dizer o 25 de Abril é de todos, que é, mas mesmo para aqueles partidos que às vezes dizem coisas que se põem a jeito. Eu não disse nada disso. Mais ou menos. Não disse nada disso. Mas eu dou-te a oportunidade de reformular. Então, eu não reformulo. Não, para reformular teria que ter dito isso. Como é que foi? O que eu não disse. Pronto, podemos ver a gravação. É para todos, mesmo para aqueles partidos que se põem de fora. Mas isso foi depois. Mas não, foi isto que eu disse inicialmente. Eu nunca disse que ninguém se pôs a jeito. Percebi mal, acho que sim. É possível. Acho que sim. Mas de qualquer das formas, depois disseste outra coisa que foi porque as pessoas que vêm trazer outros tópicos para o 25 de Abril não deviam, mas o da Palestina já devem. Eu não disse isso também. Já devem. Eu depois também trouxe aqui mais uma fotografia, que é para ver se isto também cabe naquilo que tu achas que é aceitável. Não acho. Numa manifestação. Não acho. Não podemos repetir o que está ali escrito. Eu não posso repetir o que está aqui. Acho que podemos, quer dizer, somos todos adultos. Ventura, continuas a ser uma pi.
Ok. Portanto, isto foi uma das coisas destes democratas de esquerda que continuam a achar que o 25 de Abril é só deles. Mas o que é que são estes democratas de esquerda? Eu só queria saber. Não sei quem é esta senhora. Conheces? Mas esta senhora define todas as pessoas que estavam no Não, mas desfile. estavam lá vários cartazes assim. Portanto, estavam Eu 3 te- eu- cartazes eu até podia ter trazido mais termina outro. centenas de milhares de pessoas. Aqueles Os democratas de apupos, esquerda. aqueles apupos que foram Quem é que são os ouvidos, democratas de pá. esquerda? Eu não consigo falar. Isto parece que estou no Parlamento e parece que tu és aquele partido querido. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso é uma assunção de culpa, Não, Maria. não é. É só, Pareceu, é só, pareceu, é só pareceu. para dizer que eu gosto dos socialistas porque eles têm sempre assim uma arrogância de eu sou melhor que vocês. E depois, bom, o que eu queria dizer sobre a manifestação é que eu acho verdadeiramente vergonhoso que neste dia, que deveria ser de todos e que deveria ser alguma coisa que nos unisse enquanto país, tenhamos pessoas que levam cartazes deste género e pessoas que levem bandeiras de outros países. E podíamos falar sobre a questão da Palestina, podíamos ter um programa inteiro sobre isso, mas eu também gostava de falar de outras coisas da Palestina. Eu não sei se tu já foste a este restaurante, conhecias este restaurante, o restaurante Tantura. Não faço ideia. A Maria hoje gostava- trouxe muitas Eu hoje fotografias. trouxe porque Nem quero saber, Porque eu- honestamente. não queres saber. Não, vou falar de um restaurante, estamos a falar de acho que não tem Mas não deixas acabar, eu Força. explico-te, não te preocupes. O restaurante Tantura era um restaurante que era detido por 2 israelitas em Lisboa, um casal homossexual que vivia em Portugal há mais de 10 anos e que foi completamente destruído e atiraram-lhes pedras, fizeram-lhe grafites e eles foram obrigados a fechar porque eram israelitas e portanto foram vítimas de um grupo Free Palestine que durante muitas largas semanas os culpou por aquilo que está a acontecer e que aconteceu na faixa de Gaza. Isto aconteceu por volta de outubro e ouviu-se pouco falar disto. No West Bank. E, portanto, eu acho que é importante termos noção de que às vezes certos tipos de coisas que dizemos e do facto de gostarmos de meter todas as pessoas em caixas e acharmos que as pessoas, porque são israelitas, são assassinos, porque são palestinianos, são terroristas, porque são de esquerda, são arrogantes ou são de direita e são arruaceiros. E isso leva a que seja impossível ter algum tipo de diálogo. Isso leva a que as pessoas se separem completamente em castas, que eu acho que não é nada bom para o nosso país. E eu gostava de ter visto nesta manifestação mais bandeiras portuguesas, gostava de ter visto mais pessoas de direita que pudessem livremente lá estar. Olha, se o Chega tivesse sido à avenida, se calhar tinha mais bandeiras. Ora, E eu uma bela gostava, questão. e isso é uma bela questão. E Uma tu bela achas, questão. se achas que a IEL foi apopada ou o que é que achas que tinha acontecido ao Chega? Então, mas faz parte, caramba. Eu Ou sei, seja, eu acho que a sei, única mas eu forma tô- de dar a volta é dizer não à tem- esquerda, não tem é dizer à coragem, esquerda, à não tem direita, coragem. também Nem o interesse. gostas do Não 25 tem de Abril. coragem porque Nem tem o alguma interesse. coisa a Mas temer? realmente podia ser perigoso. Tem alguma coisa a Não temer? tem coragem Ou nem não? o interesse, diria. Não, mas isso é uma Interesse coisa não, importante. sei. Qual é que é o que é que eles têm A a coragem temer? de se assumirem defensores do 25 Espero de que Abril. nada. Por isso, Não, mas esperas tu. Pois, Defensores mas do é- 25 de Abril. eu- Acho que não têm coragem para eu- se assumir como tal. eu gostava só Para terminar este tema, de saber como é que é possível alguém ir para uma manifestação do 25 de Abril que tem a ver com a nossa implementação definitiva da democracia e levar cartazes absolutamente lamentáveis, bandeiras de outros países e isto ser normalizado e a esquerda continuar a arrogar-se dona desta data. muito bem, Acho que só muito umas rápido, breves André. notas. Sim. Quer dizer, isto é um discurso que me deixa... É um discurso algo esquizofrénico, deixa-me aqui até um pouco perdido. Fala-se das caixas e da ideia de caricaturar e que criamos caixas e que se isso implica não conseguimos conversar uns com os outros. Em 5 minutos de intervenção, os socialistas são arrogantes, os democratas de esquerda fazem esses cartazes. Eu pergunto se isso não são caixas. Também Eu são acho- caixas, é um facto. Estás a criar essas caixas, então, depois de dificultar a discussão. Não, Acho eu que não estamos- eu não estou acho que temos esse ponto assente, Tu então. iniciaste este debate por dizer o Chega, isto e aquilo. Foste o primeiro a criar as caixas. Eu acho que era importante nós conseguimos ter um debate sobre um ato de um deputado do PS sem ter que trazer o Chega para a mesa, por exemplo. E acho que era importante termos uma manifestação do 25 de Abril em que eu não vejo meia dúzia ou uma dúzia de cartazes a chamar todos os nomes e mais alguns ao Ventura e a apropar a ele. E eu acho que só te fazia bem distanciar-te desse género de comportamentos.
Como eu digo, isto é uma completa esquizofrenia, porque eu estou a debater, estou a dizer coisas que não são ouvidas daquele lado e vêm coisas diferentes Eu para acho que este tu lado. também não me estás a ouvir muito bem. Eu não fui o Se calhar primeiro, tenho que falar mais alto. não fui o primeiro a condenar os apupos da Iniciativa Liberal e a forma como foi insultado. Eu acho que estão 4 pessoas em estudo, uma pessoa Sim. não o considera, mas as outras 2 acho que podem Não, dar não, eu acho que tu de Condenar, uma forma ok. muito politicamente correta o fizeste. Sobre esse cartaz, a primeira coisa quando o mostraste, a primeira coisa que disse Que não foi concordavas. condenava e que não Sim. concordava com ele. Uhum. Eu não sei o que é que posso fazer mais, só se for um ato de contrição, peço imensa desculpa. Sim, mas eu ainda bem que achas isso. Então estamos de acordo. Mas então qual é que é o ponto inicial? Não, o ponto inicial pergunto-te a ti. Tu começaste por dizer que não podias trazer outro género de acontecimentos para o 25 de Eu Abril. não disse nada mas disso, depois- mais uma vez, é difícil debater. Vamos aqui, vamos avançar. É Quando queremos complicado, de espantar- facto. Bem, É estamos, o estamos dito temos que ir jornalista. avançar. Viva o Assim 25 é. de Abril, viva a Exatamente. liberdade. Mas só Exato, e mas só viva a sobre esta liberdade, questão, viva para- a esquerda e da liberdade. direita. Mas só para clarificar este Para ponto, fechar. o meu problema não é acontecimentos diferentes de trazer uma bandeira de Portugal, um cascol de um clube para o 25 de Abril, não é nada disso. É quando trazemos assuntos para aquela manifestação que são contrários ou desvalorizam a própria data. É natural que isso vai dar problemas, é natural Mas não que as pessoas não se justifica. vão sentir Esse- bem. esse- esse Mas é o não ponto. justifica absolutamente nada. É isso, Vamos é lá isso, ver. esse é Eu esse condenei ponto. desde o primeiro momento essas Bem. É só esse atitudes. ponto. Para terminar, sim, posso? Luís Montenegro anunciou esta terça-feira que o PTRR vai mobilizar um total de 22,6 mil milhões de euros distribuídos por financiamento público e privado e que será gerido por uma agência pública até 2034. Maria, no ecrã atrás do Primeiro-Ministro, quando estava a apresentar o PTRR, lia-se Portugal mais preparado. É assim que vamos ficar depois deste plano? Olha, eu ainda não tive tempo para ler todos estes documentos que trouxe aqui, que foram os que o Governo adiantou ontem. Mas eu vi uma coisa que me preocupou bastante, que é a questão dos seguros obrigatórios. Portanto, o Governo disse que a partir de agora uma das medidas que quer implementar é a questão dos seguros contra os riscos das habitações, automóveis, etc., passarem a ser obrigatórios. Eu fui ler um bocadinho sobre as seguradoras e aquilo que aconteceu no caso da tempestade Christine. Sim. Só adiantaram cerca de 5% dos casos, ou seja, só em 5% dos casos é que as seguradoras proativamente deram algum tipo de... Cobriram algum tipo prejuízos. de prejuízos. Uhum. As reclamações em relação às seguradoras aumentaram de cerca de 21% nessa altura. E, portanto, o Luís Montenegro diz o Estado não pode pôr sempre a mão por baixo. É verdade, o Estado tem recursos limitados, isso é um facto. Mas também é preciso que isso seja feito com alguma consciência, com a consciência de que, eu acho que nós todos aqui, tu se calhar não, Zé Paulo, que és mais novo, mas nós que somos mais velhos temos carro. Se vocês já uma vez bateram com o carro, sabem o que é falar com uma seguradora. Quer dizer, eles vão fazer tudo para não pagar. Claro. Principalmente numa questão de calamidade. E, portanto, eu acho que aqui também já percebi outras coisas. A questão do visto prévio do Tribunal de Contas agora também se já percebe falámos, um bocadinho sim. melhor com este dinheiro todo que agora afinal vai ser aplicado e não se percebe muito bem no quê, e depois criam-se organismos autónomos para administrar e para fazer o... Eu sinceramente, pelo que eu li, eu ainda nem sequer percebi muito bem quais são as medidas concretas essenciais deste plano. Parece-me assim uma coisa um bocadinho que ainda não está muito bem decidida, mas vejo com alguma preocupação esta tentativa do PSD, do Governo neste caso, de passar quase toda a responsabilidade neste género de situações para o privado. E como nós sabemos, o privado muitas vezes não tem em conta o melhor para as pessoas, tem como objetivo legítima a prossecução do lucro. Legítimo, sem dúvida. Mas em casos de tempestades e de catástrofes não devíamos estar muito dependentes de seguradoras. Eu até gostava de pegar... Zé Paulo, o nosso economista. Sim, há uma coisa que os economistas chamam de risco moral. Moral hazard. E portanto é evidente o que está em causa. Que é o quê? Se as pessoas... Ou seja, se há um grupo de pessoas que têm seguro, se há um grupo de pessoas que não têm seguro, e se o outcome final para todos é que todos vão ser segurados, ou pelas seguradoras ou pelo Estado, qual é que é o incentivo para as pessoas fazerem? É para não terem seguros. Portanto, é evidente que é um problema de risco moral. Ou seja, se não houver nenhum tipo de incentivo, se toda a gente souber que vai ser segurada, independentemente daquilo que aconteça, aquilo que vai acontecer é que o equilíbrio a que vamos chegar é que ninguém é segurado. O Estado não é
um mecanismo de segurador, portanto temos que pagar uma apólice ao Estado. Nós temos seguros obrigatórios para os nossos automóveis, por exemplo, e portanto não me parece que a questão seja muito diferente daquilo que se fala, ou de quando falamos do parque habitacional. O Estado não pode constantemente, sobre todos os temas e mais alguns, sejam eles casas, sejam eles falta de lucros dos privados, o Estado não pode estar sempre a pôr a mão por cima. É evidente que há circunstâncias excepcionais, como as que foram, certo, que podem justificar Claro. que o Estado ajude, sob várias formas, empresas ou famílias. Isso é perfeitamente normal. Agora, alguma da responsabilidade tem que ser também passada na forma de seguros para os indivíduos que têm que internalizar que a partir daquele momento há maior dificuldade. Isso faz parte, é um mecanismo a funcionar e acho que os seguros obrigatórios serão importantes para isso mesmo. Agora, sobre o PTRR, estamos a falar destacar, sim, de 23 mil milhões de euros, portanto será 8 ou 9% do PIB espalhados ao longo de 8 anos. Aquilo que me parece mais importante é que todos os partidos, independentemente daquilo que achem hoje do programa, se comprometam a concretizar e a concretizar os investimentos que tiverem sido começados quando o governo naturalmente mudar. Não é normal um governo estar 10 anos em funções e, portanto, não é expectável que seja este governo que esteja em funções em 2034. E, portanto, esse compromisso público é importante que seja feito. O plano é um conjunto de coisas, algumas delas novas, outras coisas que já conhecíamos e que estão juntas ali. Conhecemos a nossa dificuldade em executar, muitas vezes, e vamos agora, com o fim do PRR, nos próximos meses, também ter a oportunidade de ver indicadores sobre isso e perceber qual é que foi a nossa dificuldade em executar. E, acima de tudo, é importante que toda esta execução que seja feita, e vamos ver qual é a nossa capacidade de o fazer, que toda ela que seja feita seja acompanhada, que haja mecanismos de fiscalização, que consigamos perceber se o dinheiro efetivamente está a chegar onde deve chegar. Estamos a falar de uma boa porcentagem do nosso PIB. É preciso dar tempo nas próximas semanas para perceber então do organismo ou não? O quê? Acompanhamento. Não, acho que o organismo de acompanhamento é importante. Vai ser importante também fiscalizações posteriores que aconteçam com o Tribunal de Contas e, portanto, esperamos por ver. André, é desta que Portugal vai prosperar? Sobre o PTRR, eu não queria só centrar a questão no debate dos seguros, que essa é uma questão completamente secundária. É secundária. Eu acho que a questão muito mais importante é o que é este programa. Sim. O que é que achaste? Há vários vícios neste programa. Em primeiro, a apresentação. Terça-feira, pomposa, com os membros do governo todos presentes. 500 convidados ali, 500 convidados, 300 ou 500. Enfim, não há sequer o cuidado de perceber que há pessoas que neste momento em Portugal estão a sofrer, que não viram os seus danos reparados, que não têm internet. Há pessoas que continuam sem internet. Com problemas com luz, com água, enfim, com as casas destruídas. E vem um governo quase que em tom cerimonial e de festa a apresentar este tipo de programa. Falta sensibilidade, por amor de Deus. Isso é o mínimo, parece. Em segundo lugar, este programa chama-se o PTRR, mas podia chamar o Projeto Caldeirada. Porque é uma autêntica caldeirada. Meteram tudo lá para dentro. Porque estas medidas têm um conjunto de têm várias fontes. Tem uma fonte que é de resposta a estas intempéries, e bem, e que é absolutamente necessário. Exato. Tem depois a fonte de pegar alguns projetos do PRR e inserir também aqui numa lógica de transformação e de resiliência. E depois vai pegar também em algumas medidas do programa de governo e são também aqui inseridas. Eu pergunto, para que tanta cerimónia? Para que tanto complicar algo que tem que ser direto, simples de executar para resolver? Qual é o ponto? Há pessoas que precisam de ajuda. Vamos separar, vamos fatiar este projeto, este programa. Primeiro vamos responder às pessoas. Já no programa de governo, já no PRR, já há esta lógica transformadora e de resiliência. Há tempo depois para planear essa lógica de transformação e de resiliência. Agora vamos nos preocupar com o que é o essencial. A água, a luz, as infraestruturas, as casas das pessoas, para as pessoas poderem voltar a ter uma vida normal. Criamos estes monstros que são de difícil execução, são de difícil monitorização, são de difícil aplicação de colocar na prática,
Não serve ninguém. bem. Não serve a ninguém. Fica aqui muito rápido, 30 segundos. Só dar a nota de que, ou seja, quanto a PowerPoints, nós também nos lembrávamos bem dos governos do Costa. Em 2018, António Costa anunciou que em 2024 o problema da habitação estava resolvido também de forma muito pomposa. Estamos em 2026. Todos nos lembramos das promessas do governo do PS também. Médicos de família, a habitação está resolvida. E no dia em que gravamos, António Costa vem dizer que acha chocante que os jovens portugueses gastem tanto em habitação. 8 anos não chegaram para fazer nada. Tenho muita pena não vos ouvir mais, mas está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, Zé Paulo Soares, Maria Vilaré e André Abraão. Até para a semana. Obrigado. Obrigada. Para a semana. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.